Salve meus camaradinhas, eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. Um canal onde a gente aprende história de uma forma diferente, transformando categorias e conceitos em símbolos, em ícones, para facilitar o seu aprendizado. Você que chegou agora e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva no canal para ficar ligado nos próximos vídeos, dê o seu like, fortaleça a galera. E hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, processo que marcou o século XX já em seu início. E vamos então falar sobre a Primeira Guerra Mundial, conflito aí que vai marcar o início do século XX e será o germe da Segunda Grande Guerra também. Então vamos fazer aqui o símbolo que a gente está utilizando para os conflitos, que é sempre um tanque de guerra, e ao fundo aqui então vamos fazer o planeta para dar a ideia de que o conflito ele é mundial, tá? Então lembrando a Primeira Guerra Mundial, que ocorre ali entre os anos de 1914 e 1918. Como estava o mundo, o planeta antes do início da Primeira Guerra Mundial? Bom, os antecedentes, o período era conhecido como a Bela Época, né? Em que a França era o centro do planeta, ainda, né? Todos os referenciais utilizados pela civilização ocidental vinham da França. Então a Bela Época, que vai ter algumas características muito interessantes para o início do século. O primeiro, avanços científicos advindos principalmente da Segunda Revolução Industrial. Então nós temos várias descobertas científicas, inclusive na medicina, avanços tecnológicos, vários produtos sendo criados nesse momento. Então o cinema dá um boom, né? Vários eletrodomésticos, tudo vai ter uma tecnologia nunca vista antes. Cultura, um momento de extrema cultura, as pessoas passam a ter tempo para ir nos cafés, nos teatros, assistir ao cinema, nos parques, nas bibliotecas, e é um período de relativa paz, tendo em vista que havia já 80 anos que não havia nenhum conflito dentro do continente europeu. O contexto, então, em que momento que a Primeira Guerra vai se iniciar, esse processo aí vai sendo construído. Primeiro é o contexto do imperialismo, a disputa por territórios, por colônias, principalmente na África e na Ásia, entre as potências europeias. Isto também permeado por um nacionalismo que vem crescendo após a fundamentação dos Estados Nacionais, e a corrida armamentista. Assim como há uma grande inovação tecnológica em várias áreas da sociedade, a área militar também tem essas inovações, e todos os exércitos passam a se equipar com essas novas tecnologias, entre elas a metralhadora, o lança-chamas, as armas químicas e muita coisa. E uma política de aliança que vai ter aí objetivos econômicos e objetivos também sociais, dois grandes grupos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. E o início do conflito se dá com o atentado de Sarajevo, aonde ocorre o assassinato do príncipe Franz Ferdinand, o príncipe da Áustria-Hungria, que ele acaba morrendo, e isto vai desencadear um efeito dominó em que todas as nações, uma apoiando a outra, vai entrar no conflito que inicialmente era entre Sérvia e Bósnia. Então a Primeira Guerra Mundial ela pode ser definida basicamente, pedagogicamente, em três grandes fases. A primeira, ali no primeiro ano do conflito, que é chamada de Guerra de Movimento, onde você tem grande mobilidade de tropas, tropas assim com milhares, centenas de milhares, até milhões de soldados. Então é uma mobilidade muito grande. A segunda fase, que é a Guerra de Trincheiras, que vai de 1914 a 1917 e se torna a trincheira o maior símbolo
da Primeira Guerra Mundial e o finalzinho ali de 1917 até o ano de 1918, quando se encerra a Primeira Guerra Mundial, então chamada de pós-1917, e a gente já vai ver detalhadamente cada trecho desta guerra. Então, primeiramente, a fase 1 de movimento, nós temos o domínio da Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pela Áustria, Hungria e pela Itália. Alemanha, Áustria e Hungria pela questão nacionalista e Itália e Alemanha pela questão do imperialismo. Nós temos o uso maciço de novas armas, especialmente as armas químicas, que vão se mostrar extremamente letais. Então vamos fazer aqui aquela máscara, né, de proteção das armas químicas aqui. Vai haver uma mortandade gigantesca, e também o lança-chamas, que é uma arma extremamente desumana utilizada na guerra. Não há nenhuma arma humana, né, logicamente. E esse vai ser o período então de maior mortalidade na Primeira Guerra Mundial, milhões de mortos já no primeiro ano, o que dava a entender que a guerra iria morrer todo mundo e ninguém seria vencedor. Então por isso muda-se a tática e parte-se para a tática das trincheiras, que eram buracos cavados, né, túneis cavados no campo de batalha, e nesse momento então a guerra ela para. Nenhuma das nações consegue um avanço, nenhum dos lados consegue um avanço substancial contra o inimigo. E nós temos também, já que em terra a guerra está travada, a solução aí para os combates são os ataques aéreos, muito utilizado pela Alemanha principalmente. Nesse momento aí que surge o Barão Vermelho, e se torna um símbolo da Primeira Guerra. Pela primeira vez na história, o avião sendo utilizado em combate. E conflitos marítimos também, principalmente com os submarinos alemães sendo utilizados ali também. E a terceira fase, que ocorre ali finalzinho de 1917 até 1918, duas coisas ocorrem que vai mudar o jogo, o equilíbrio da Primeira Guerra. Primeiro, a saída da Rússia, que a partir de agora se torna União Soviética. Então, os revolucionários tiram a Rússia do conflito, a Rússia que era da Tríplice Entente. Os Estados Unidos entra ao lado da Tríplice Entente. Então sai um, entra outro, e isso a entrada dos Estados Unidos no finalzinho vai acabar desequilibrando o conflito e fazendo com que a Entente acabe vitoriosa. A Entente aqui, né, no finalzinho, representado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e também pela França. Principais consequências deste primeiro conflito mundial. Então, a principal consequência imediata já é a assinatura do Tratado de Versalhes, que vai ser um tratado, um documento que vai culpar a Alemanha por todo o conflito, fazendo uma série de sanções na Alemanha e de punições à Alemanha. Também teremos a crise europeia. Então vamos fazer aqui o símbolo da União Europeia atual. E a Europa, então, que era o centro do planeta até então, vai entrar numa crise econômica e social gigantesca. E como resultado disso, nós teremos aí então o surgimento dos Estados Unidos da América como a maior potência mundial. Então vamos ter a supremacia norte-americana, principalmente a supremacia econômica. Vai ser criado nesse momento também a Liga das Nações, que era como uma ONU primitiva, que tinha como objetivo evitar um novo conflito desta proporção, o que sabemos que não conseguiu, porque teve a Segunda Guerra Mundial. E também teremos na Europa, devido principalmente à crise europeia, o surgimento e o fortalecimento dos estados totalitários, em especial nazismo e fascismo, e também na União Soviética o stalinismo.
É isso aí, meus camaradinhas, então a gente acabou de ver um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que o desenho de hoje já está disponível no meu site historiaoquadrado.com. Acessa lá e você vai poder ter as versões para desenhar, para colorir, ou a versão já colorida para você baixar em PDF ou salvar como imagem. Galera, não esquece de curtir, não esquece de dar o seu like, se inscreva no canal. Se tiver uma sugestão de tema para a gente abordar aqui, deixa nos comentários que a gente vai fazer. Então, valeu, fui!